Olá, pessoal, tudo bem? Vamos seguindo com a nossa aula. Hoje nós iremos dar continuidade ao que a gente estava estudando sobre notícia. Vamos lá? Então a nossa aula está começando agora. Texto 2. Você vai ler uma notícia sobre o reaparecimento em seu habitat natural de uma espécie ameaçada de extinção. Após serem quase extintas, ariranhas retornam a rios na Amazônia. João Felete, São Paulo. Após serem quase extintas pela caça comercial, as ariranhas estão retornando a rios da Amazônia. Os últimos indícios da recuperação da espécie foram divulgados nesta semana pela revista científica Biological Conservation, liderada pela bióloga Natália Pimenta. A pesquisa analisou sinais da presença de ariranhas na bacia do rio Içana, no noroeste do Amazonas, onde haviam sido consideradas extintas. Essas são as ariranhas. Nos últimos anos, vários moradores de comunidades na bacia do rio Içana, no noroeste do Amazonas, chegaram a topar com os mamíferos. Continuando na página 49. O estudo feito após outras pesquisas apontarem uma tendência de recuperação da espécie, com nome científico Pteronura brasiliensis, em diferentes partes da Amazônia, como a Bacia dos Solimões e a região da hidrelétrica de Balbina. Maior carnívoro semi-aquático da América do Sul, com até 1,80 metros quando adulta. A ariranha é um dos dois tipos de lontra encontrados no Brasil e está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação entre as espécies consideradas ameaçadas de extinção. Mordidas de ariranha. O estudo no Içana teve início após membros do povo Baniwa alertarem sobre o retorno das ariranhas a seu território, dentro da terra indígena Alto Rio Negro. Presidente da Associação Indígena da Bacia do Içana, André Baniwawa, diz que moradores notaram os primeiros sinais da volta dos animais uns 10 anos atrás, ao encontrar carcaças de peixes com mordidas de um bicho que não reconheciam. Os mais velhos deram um veredito. A niue, ariranha em língua baniwawa, estava de volta. Nos últimos anos, os sinais aumentaram e vários moradores chegaram a topar com os mamíferos. Membros da comunidade participaram do estudo sobre o retorno dos animais, que contou com o apoio das fundações CAPES, CNPq, T. Rutherford Foundation e Ideia Wild. Baniwa conta que ariranhas não eram vistas na região desde os anos 1940. Na época, eram as espécies mais cobiçadas no movimentado mercado de peles amazônicas. As ariranhas estão voltando, mas é só o início
é só o início de um processo de recuperação, diz a BBC News Brasil a bióloga Natália Pimenta. Ariranha na bacia do Içana, onde a espécie havia desaparecido por volta dos anos 1940. Bom, essa reportagem ela está disponível na página neste site abaixo, ok? E esse texto foi adaptado. Acesso em agosto de 2018, adaptação. Primeira bolinha. Identifique no texto palavras em itálico. Que palavras são essas? Bom, vamos primeiro ver o que quer dizer itálico. Itálico quer dizer as palavras que estão escritas com a letra diferente do restante do texto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Itálico é quando ela é um pouquinho inclinada, jogadinha para o lado. Segunda bolinha. Por que essas palavras foram escritas com esse destaque? Terceira bolinha. Existem palavras estrangeiras no texto? Elas apresentam destaque? Por quê? Agora, continuando, página 50. Depois de ter lido todo o texto, né, nós temos aqui essas perguntas que a gente vai fazer oralmente. Se você preferir, pode anotar ao lado. Qual é o assunto da notícia? B. Onde aconteceu o fato noticiado? Onde o jornalista estava quando escreveu a notícia? C. Por que as ariranhas tinham praticamente desaparecido dos rios da Amazônia? D. Em sua opinião, por que o jornal noticiou esse fato? E. Você gostou dessa notícia? Por quê? A notícia é veiculada em um suporte, que pode ser o jornal ou a revista, em papel, a internet, o rádio ou a televisão. Em que suporte a notícia foi publicada? A notícia lida foi publicada. Assinale. Foi na internet? Foi no jornal? Ou foi em uma revista? Aí, vocês vão ter que voltar lá e observar qual foi a fonte retirada, ok? Já dei uma dica. Agora, nós iremos para a página 51, que é esta aqui, 51. 3. Pelo título, sem ler a notícia, o que você acha que aconteceu com a população de ariranhas nos rios da Amazônia? 4. Observe as fotos nas páginas 48 e 49. A. As informações dadas nas legendas são novas ou reforçam o que está escrito na notícia? B. Leia a legenda da segunda foto e indique quantos anos se passaram entre o 1940 e 2018, ano em que a reportagem foi escrita. Porque em 1940 foi quando elas começaram a desaparecer. Então, 5. Releia este trecho da notícia. As ariranhas estão voltando, mas é só o início de um processo de recuperação, diz a BBC News Brasil a bióloga Natália Pimenta, que chefiou a pesquisa sobre a volta da espécie alçana. A. Copie a parte que é uma fala da bióloga Natália Pimenta. B. Por que a jornalista usou as aspas? Agora nós vamos para o número 6. Você conhece alguém que trabalha com animais? O que ele ou ela faz? Então, agora eu vou pedir para vocês realizarem as atividades da página 50 e 51,
né? Você vai dar uma pausa nesse vídeo agora e depois você aperte o play para ver a correção, ok? Vamos lá. Partiu correção. Então, nós estamos falando de notícia. Nós vimos a seguinte notícia: após serem quase extintas, ariranhas retornam a rios na Amazônia. Aí nós lemos o texto, que é bem grandão, né? E depois aqui, identifique no texto as palavras em itálico. Que palavras são essas? Vamos lá. Lembra que eu falei que em itálico são aquelas palavrinhas meio deitadinhas? Então, as palavras em itálico são Petironura brasiliensis e Niue e Biological Conservation. Aí depois pergunta assim: por que essas palavras foram escritas em destaque? Porque é convenção escrever nomes de espécies com esse destaque. Da mesma forma, palavras que não são da língua portuguesa também recebem destaque. Depois, existem palavras estrangeiras no texto? Elas apresentam destaque? Por quê? As palavras estrangeiras te, Ruffed, Folded, Idea, Wild, Braua não apresentam destaque, pois são nomes próprios. Já a expressão Biological Conservation aparece em itálico, por ser o nome de uma revista. Bom, vocês vão desculpar a tia Lu, eu não sei pronunciar todas essas palavras em inglês, eu tentei ler o mais certo possível, ok? Agora nós iremos para as páginas 50 e 51. Aqui é só para a gente responder oralmente as questões A, B, C, D e E. Na letra a resposta, né, a opção de resposta, o ressurgimento das ariranhas nos rios da Amazônia. B, na Amazônia, o jornalista estava em São Paulo quando escreveu a notícia. C, por causa da caça, as pessoas caçavam as ariranhas para obter a pele do animal. D, resposta pessoal. Porém, espera-se que vocês entendam que os jornais se interessam em publicar fatos incomuns ou de interesse público. E a letrinha E, perguntando se você gostou da notícia, é uma resposta pessoal. Então, só para a gente rever, a notícia é veiculada em um suporte, que pode ser o jornal ou a revista, em papel, a internet, o rádio ou a televisão. No número 2, perguntou: em que suporte a notícia foi publicada? Na internet, no jornal ou na revista? Vamos ver? Na internet, numa página da internet. Por quê que a gente sabe isso? Porque lá no finalzinho do texto tem da onde foi retirado. Olha aqui, quando tem esse endereço, a gente sabe que é da internet, ok? Então, aqui, seguiu. Então, a gente viu aqui que foi da internet. Pelo título, sem ler a notícia, o que você acha que aconteceu com a população das ariranhas nos rios da Amazônia? Pelo título, infere-se que a população quase desapareceu e atualmente voltou a crescer. Observe as fotos nas páginas 48 e 49. A.
As informações dadas nas legendas são novas ou reforçam o que está sendo escrito na notícia? Vamos ver a letra A. As legendas repetem informações escritas na reportagem, por isso, elas reforçam o que já foi informado. B. Leia a legenda da segunda foto e indique quantos anos se passaram entre o 1940 e 2018, ano em que a reportagem foi escrita. Então, entre esses dois aqui, para a gente descobrir, é só fazer 2018 menos o 1940, que vai ser 78 anos. Releia esse trecho da notícia. A. Copie a parte que é uma fala da bióloga Natália Pimenta. Então, vamos ver aqui. Qual é a fala dela? As ariranhas estão voltando, mas é só o início de um processo de recuperação. B. Por que o jornalista usou as aspas? Para assinalar na escrita do texto o trecho em que reproduz a fala da bióloga. 6. Você conhece alguém que trabalha com animais? O que ele ou ela faz? Essa resposta ela é pessoal. Bom, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!